Olá a todos, obrigada por estarem conosco na série de prática com o Dr. Leitman. Olá a todos. Olá, Ital. Orem, hoje nós queremos falar com o Dr. Leitman acerca de algo que é do dia do juízo final. Tá, sim, nós vemos que com todos os sucessos no mundo que não são fáceis, com respeito ao clima, à natureza e todos os seres humanos, o que ocorre é que existem mais titulares a respeito do Apocalipse e toda essa situação que nós vivemos. E por outro lado, nós vemos também os milionários no mundo que estão se preparando para esse dia do julgamento final, estão preparando bunkers que têm como se proteger, e nós queremos entender mais em profundidade o que diz a sabedoria da Kabbalah sobre isso, sobre esses mitos. E o que nós temos que enfrentar, o que nos espera. De onde vêm todos esses termos no dia do juízo? Algo sobre isso, Dr. Leitman? Isso tem duas fontes ou raízes. Uma é que nós entendemos todas as ameaças que há, ameaças atômicas, do clima, há tantas coisas. E em todos os países que se pode fazer explodir o planeta numa guerra, em pedaços, em fragmentos em que se espalham por todo o universo e que não fica nada praticamente, tudo se acabe. A Terra mesmo, o planeta mesmo pode ser destruído pela energia que nós geramos. E isso vai suceder, algumas pessoas pensam que pode passar consigo, mas o que tem que passar, temos que passar. Como vou saber? Como sabemos em cada momento que vai suceder, como vai ajudar um bunker e alcançar e chegar a ele, ou se vai ruir, lascar algum lado, então. E nenhum lado é seguro, digamos. Pode ser que esteja pior para os que ficam com vida e que não morrem imediatamente. As coisas serão tão mais negativas que pode ser pior que a morte, sem alimentos, sem ar, oxigênio e nem nada. O aquecimento global e a qualidade do ar que vai cair. Quem sabe melhor não pensar em nada, dizem alguns. E se pensa basicamente quais são os meios que nos ficam de acordo com fantasias que nós geramos acerca das possibilidades para o homem e quais são as alternativas. Há lugares onde estão vendendo bunkers, como vocês mencionaram, e sim, há pessoas que estão comprando isso, e isso os acalma, tranquiliza, mas não vejo disso nada mais que isso. E os norte-americanos construíram isso nos anos 60 e construíram muitos destes. E já não há nada que fazer com eles. Já nem sequer são úteis. Mas há muitas pessoas que pensam em como vou acumular e como armazenar alimentos, haverá uma guerra no dia do julgamento. Quer dizer, o dia do julgamento, não estamos falando de uma guerra comum e corrente, senão uma guerra em nível atômico. Então, no dia do julgamento, esse dia que nós fazemos, que criamos, a parte disso, há uma explicação que é o que fica no Tanar, que fala acerca de um dia terrível, um dia que haverá um julgamento, em que as forças superiores operará isso com todos os seres criados. E tá, sim, existem todas as religiões,
Dr. Lightman, sim, um dia em que há um julgamento, uma avaliação a toda a criação, e vai ser uma evolução de qual seria o comportamento, de acordo com isso se fará um julgamento. E se haverá justiça com respeito a essa avaliação. Então, o que nos fala a respeito disso? Dr. Lightman, a Kabbalah não vê como uma guerra atômica, nem tampouco como dizem as religiões, senão que avalia de uma forma completamente diferente. E tá, então não é um dia que alguém dos céus nos vai julgar? Dr. Lightman, não. O julgamento chega à pessoa, mas de tal forma que a pessoa começa a ver-se a si mesma com respeito ao que tem que alcançar nessa vida que foi dada desde cima, que tem que fazer com ela, e qual é então esse cálculo que tem que fazer. E ver que o Criador não criou o mundo porque sim, e cada ser criado, de acordo com o seu próprio desenvolvimento, de acordo com a sua raiz da alma, tem que chegar a uma avaliação, um julgamento, a uma decisão que fez, que lhe diz para que receber essa vida, com que propósito, aonde quer chegar e até que ponto eu estou próximo ou afastado a isso, ou quem sabe fui atrás disso, desse propósito ou meta que o Criador estabeleceu para mim. E então faz um julgamento sobre si mesmo. Ninguém mais faz juízo por ele, pelo homem. Quer dizer, o dia do julgamento é quando chega o dia, quer dizer, uma luz especial de cima, que a pessoa sente esse despertar que chega a ela e mede o quão longe está da correção. E assim o homem tem esse dia do julgamento. E isso nada mais. Assim, é como estabelece a sua vida de acordo com esse dia do julgamento e depois desse dia, se é um dia de julgamento, realmente, tem que decidir o que fazer com sua vida e aonde quer chegar. Então não tem a ver acerca de um julgamento como nós pensamos. O Dr. Lightman diz, não, esse é o dia que a pessoa analisa para que estou aqui, quem sou eu, onde eu quero chegar, e assim sucessivamente. E tá, então é uma avaliação, Dr. Lightman, se nós tomamos os aspectos que nos pareceriam que fossem terrenos, e sobre isso fazemos um julgamento, uma avaliação de julgamento, de juízo. E a saída, por exemplo, do exílio, onde nós representamos através de festas judaicas, por exemplo, Pessah, ou quando falamos de Hanukkah. E tá, de onde chegam esses mitos, esses acontecimentos apocalípticos? Há níveis que foram alcançados, que são níveis espirituais, e a representação é como se fosse uma questão corporal, terrena, que vai suceder no futuro. E as pessoas que não estão nesse alcance espiritual, então recebem ou veem como algo terreno. E assim se dirigem em diferentes coisas, na cultura, na literatura, manifestada através disso. E há muitos materiais sobre isso e também atitudes, ações, comportamentos. Então lhes parece que isso se converte em algo cultural, do trabalho interno, onde a pessoa tem que mudar até o ponto que avalia do julgamento de quem sou eu, para que estou aqui, até um estado
corporal em que eu vejo isso como que se fosse um comportamento, nada mais, ou uma tradição, por exemplo, de que se faz. Um aluno, por exemplo, em Yom Kippur, que nós conhecemos na tradição judaica. Orem, em diferentes religiões ou crenças, se pode criar um campo comum onde todos e cada um de nós, diria inclusive em todos os tempos, em todas as épocas, em que haverá um dia em que vai terminar essa festa. Um dia que a vida tal como a conhecemos vai terminar e vamos ter que fazer uma avaliação de julgamento dessa força superior, onde cada um define essa força superior ou estabelece isso de formas diferentes, mas há um motivo que está em todos, que em um momento específico vai chegar a isso. Dr. Lightman, sim, e que nesse momento a vida termina. Orem diz, é isso que eu quero terminar a ideia, que em um momento determinado essa festa vai terminar, então essas associações de tudo é algo negativo, uma catástrofe que não vai começar uma vida melhor. Onde vai chegar a isso, Dr. Lightman? Depois de tudo, as pessoas veem como o dia em que nós morremos, que é quando haverá essa avaliação de julgamento. Está claro isso? Isso por um lado, essa é a conotação. Orem, isso enquanto a parte individual, mas eu digo nem sequer a parte individual, não em geral. Toda a humanidade haverá um momento, um dia em que vai terminar dessa história. Dr. Lightman, também isso está escrito na Torá. Orem, então por que todos nós temos essa exceção? Porque é sempre algo negativo, de algo duro. Dr. Lightman, porque é um dia em que você vai ter que responder o que fizeste com a sua vida. Sim, isso é como nós falamos do dia do julgamento, no profeta Elias, se fala disso. E não de um dia que estamos acostumados, por exemplo, como nos dizem os meios de comunicação, que nos infringem esse temor. Orem, sim, e isso a humanidade sempre nos inculcou que é algo temeroso, por que não é algo positivo? Dr. Lightman, eu tenho que fazer um julgamento e cálculos acerca da minha vida, então, por geral, eu me encontro em uma situação em que eu passo as leis das quais onde cumprindo as leis da Torá, tais como está. Eu tenho que definir se alguém é justo ou não. Não entende precisamente o que a Torá exige da pessoa. E tá, você disse que ninguém faz esse juízo senão se nós mesmos. Dr. Lightman, estamos falando a respeito de uma pessoa comum e corrente nas ruas, veio. E tá, então ninguém o castiga. Então, como temos esse temor que ninguém anota o que fazemos, Dr. Lightman? Não. No momento em que eu digo isso, mas está confundindo, sim, com duas coisas. Uma coisa que a pessoa crê e outra que sucede realmente. O que sucede realmente nós não sabemos e não queremos saber. Entretanto, vamos deixar isso de lado, mas o que nós cremos acerca de nós, que terminamos esse mundo nessa vida e temos que passar no julgamento. E sobre isso está escrito de tal forma que há como se houvessem policiais e os que julgam, e que não se pode nem sequer ganhar, que há um tribunal que nos está julgando e que a pessoa não tem uma escapatória nisso. E tá, então esse é o propósito da religião, de inculcar esse temor na pessoa? Sim, porque supostamente que a religião tem um propósito de inculcar essa morte nos seres humanos para poder controlá-los. E tá, enquanto você diz que ninguém nos julga, então tem o Criador que nos criou, o Dr. Light. Eu digo que no dia do julgamento tem que ser a cada dia na pessoa, em cada ser humano.
e deve imaginar ou deve pensar nesse julgamento a respeito de sua vida, e se cada dia faz isso, então também tem que implementá-lo. Quer dizer, está escrito na sabedoria da Kabbalah que a pessoa que meia hora do dia tem que estar nesses cálculos, nessas análises internas, e o restante tem que corrigir-se. E tá, o que significa? Corrigir-se significa fazer todos os tipos de ações por meio das quais a Torá diz que tem que amar ao próximo como a si mesmo e tem que implementar isso nesse tempo. E tá, então essa avaliação, essa introspecção, o que faz a pessoa levar uma melhor vida? Dr. Lightman, a princípio sim, quero chegar a uma melhor vida, a um estado onde se chama paraíso, e isso não depois da morte, senão que sentir esse estado nesta vida, neste mundo. E depois começa a sentir que a sua doação e amor em relação aos demais, ao próximo, radica na escolha de que entrega sua alma a todos os demais. Isso se converte num ser semelhante ao Criador, numa equivalência de forma, e ademais lhe cria contentamento a ele. E para essa pessoa, isso deve ser o principal, não o que vai passar sobre si mesma, senão isso não lhe interessa, esses cálculos, mas unicamente a medida de quanto cria contentamento ou dá satisfação ao Criador. E chegar à satisfação dos criados, à satisfação ao Criador. E esse cálculo que faz é o dia do julgamento. E isso pode ocorrer a cada dia, na manhã, na tarde, à noite, pode ser uma vez na semana. O quanto a pessoa faz esse cálculo? E, em geral, quem estuda a sabedoria da Kabbalah e quer implementá-la de uma maneira correta, tem esse estado várias vezes ao dia. Orem. Sobre o que nós falamos acerca o final dos dias, que vai terminar aí. Dr. Lightman, o que vai terminar aí é a vida em que a pessoa está em um conflito entre o ego ao amor ao próximo. E quando tem êxito nisso, é vitorioso quando chega ao amor ao próximo, e depois disso ao amor ao Criador, e assim termina o seu papel, entretanto. E, orem, isso é uma pessoa que é espiritual, segundo o que você descreveu, que tem esse conflito interno entre essa força de amor e a força egoísta que que tem internamente e quer chegar ao término desse conflito, dessa batalha. Dr. Lightman, sim, não que o papel de uma só pessoa, mas de toda a humanidade. Há um dia que seria final, na perspectiva? Dr. Lightman, não. Nós temos que estar no planeta Terra até que todos nós cheguemos a um estado que é um estado corrigido. Um estado corrigido, e até então, de qualquer maneira, nós vamos ter que continuar reencarnando-nos. Olha, o que significa reencarnar? Dr. Light, que morremos e nascemos outra vez, morremos e nascemos. Quer dizer, há um ponto que é eterno, que tem que reencarnar-se revestido em diferentes formas, em diferentes corpos, assim como nós vemos como um corpo onde há em todos os elementos, e aí desenvolver esse ponto.
e elevar a doação e amor. Orem, e ao fim dos dias da humanidade, então, você fala através de um estado corrigido, Dr. Lightman? Sim. Orem, pode me explicar mais sobre isso, corrigido? De onde significa esse estado corrigido, onde depois de todos os cálculos pessoais fazemos um cálculo geral e fazemos uma conta comum, um só corpo, um só coração, e fazemos uma correção final quando nos convertemos em um só desejo, uma só alma, e uma só ação de doação, e damos satisfação à força superior, ao Criador, e chegamos a um só estado, onde só homem, Adão, o homem, o primeiro homem, a esse conceito, e passamos por todas essas partes e fragmentos de toda a alma e a convertemos em uma só, e então o convertemos em um só homem. Então esse desejo, desse exemplo, desse modelo, assim influímos ao Criador e doamos a Ele, e então termina o nosso papel neste mundo. E então, essa sensação nossa, através disso, nós estamos imersos nessa força superior, e essa sensação que temos aqui neste mundo desaparece. Este mundo desaparece porque existe unicamente com respeito a essa perspectiva ou sensação interna. Nós falamos de 6.000 anos em que duraria o mundo. Dr. Lightman, não, de acordo com a Kabbalah, não há movimento, tempo, nós estamos falando de 6.000 como níveis ou graus espirituais, e não de acordo ao movimento da Terra, segundo os astros, segundo o Sol, a Lua, senão tudo de acordo ao ascenso dos graus. Cada vez que nós mudamos e melhoramos a conexão cada vez mais, até chegar a um estado corrigido. E esses estados que nós temos que chegar ou temos que passar são 6.000. 6.000 graus de ascenso espiritual. Então, quando chegamos a esse mundo, como explica Dr. Lightman, nós chegamos a esse estado corrigido em diferentes níveis. Há uma definição sobre o Apocalipse, mas isso vem do grego, e quando fala a palavra Apocalipse, e se nós investigamos isso ao final, acerca de uma nova sociedade, algum cosmos novo, Dr. Lightman, eu não diria nada dessa questão cósmica, mas é uma renovação. Orem, desde o estado que nós nos encontramos nesse século 21, qual vai ser essa mudança que haverá até o estado que você menciona, Dr. Lightman? Se é a perspectiva da vida, a perspectiva da realidade, não na vida que eu vejo dessa maneira ou outra, senão que eu por mim mesmo mudo. E de acordo a esta perspectiva interna, tudo muda. Depois que eu chego a este cálculo de avaliação correta, o que eu vejo é unicamente um desejo. Eu não vejo o mundo externo, senão unicamente um desejo. E a partir desse desejo, unicamente eu vejo a força superior, que também é um desejo de otorgar. E eu encontro assim o desejo de doar essa força, não unicamente eu individualmente, senão que todos em doação e amor. Isso é o que eu revelo e descubro. Orem. Então, digamos, de acordo à perspectiva de hoje em dia da vida, como é agora e como vai ser a humanidade ao final dos dias. Dr. Lightman, essa perspectiva de vida é tal que eu estou com todos os criados num só desejo.
Orem, isso vai ser o final dos dias. Antes disso, para ver esses contrastes, expliquem. Eu vejo até em que ponto eu estou em contraste nesse momento, com respeito a esse futuro, e não em conexão, em união. Até que ponto nós estamos num estado terrível e quanto nós perdemos por estar assim. E até o quanto que a força superior exige de nós ser como essa força boa, que nós fazemos o bem e assim interarmos com o Criador, e o julgamento que nós fazemos de nós quando nós vemos até que ponto nós somos opostos a esse estado ideal, nesse desejo interno. E quanto ansiamos a esse estado, é um pedido. O que nós vemos no jornal é tudo parte desse processo. Isso do que nós ouvimos nos jornais, vão necessitar esses bunkers, Dr. Lightman? Não vamos necessitar isso, porque a perspectiva desse mundo vai terminar. Então, passamos a um grau diferente da perspectiva da realidade, dessa percepção. Orem. Isso é algo muito profundo o que você diz, mas em 30 segundos nós terminamos esse programa. E neste momento, se uma pessoa tem dinheiro, tem que investir nesse bunker até o dia do julgamento final, ou tem que ocupar-se de outras coisas? Se é assim, em que, Dr. Lightman? Uma só coisa eu recomendaria investir em uma explicação verdadeira do que é o homem, qual é o seu papel, qual é o seu propósito da vida e qual é o dia de julgamento verdadeiro. Isso seguramente lhe vai dar um benefício à pessoa para a eternidade, e todos os bunkers e isso vão acalmar, de acordo à perspectiva aos meios de comunicação. Orem. Obrigada, obrigada, Dr. Lightman. Aprendemos com nova vida.